Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui Pastor Everton Ferreira. Estamos nesse canal todos os dias, ajudando aqueles que querem ler a Bíblia inteira. Você quer ler a Bíblia inteira? Como? É possível, seguindo um método, um plano. Estamos lendo a Bíblia 365 dia e noite da SBB, ela tem um plano, e esse plano se consiste em lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, vamos à leitura de hoje. Dia 138, nós vamos ler 1 Samuel a partir do capítulo 1, Salmo 79 e Mateus 18 a partir do versículo 18. 1 Samuel 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo.
e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: "Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor." E ali eles adoraram o Senhor. O cântico de Ana. Então Ana orou assim: "O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar do lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque o Senhor são as colunas da terra, e ele amou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para a sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Vamos ler agora Salmo 79, apelo à misericórdia divina, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos, as feras da terra, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros com o teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, os nossos vizinhos 7 vezes mais, as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças
de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Vamos ler agora Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Que maravilha, não é? Pessoal, vamos avançando, não para não. É de passo em passo, é de fé em fé, e a gente vai avançando cada dia mais, tá bom? Te espero aqui amanhã. Se você não é inscrito no canal, não posso deixar de pedir, se inscreva no canal, dá o like e compartilha também para os seus contatos e grupos. Pra cima!